gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E por isso nós estamos aqui para começar essa tarde abençoada junto com você e te convido para estar aqui com a gente. Você já compartilhou com seus amigos, com as suas amigas que o Espaço Feminino está no ar? Sempre, a semana inteira nós estamos aqui na Boas Novas para falar com você sobre tudo aquilo que é de bom, sobre assuntos atuais e temas que não ofendem você. Nós sabemos que tem tantos programas, né, à tarde de fofoca, falando coisas até mesmo tão pesadas, mas nós aqui na Boas Novas, você pode ficar livre. É muito gostoso falar isso, que você pode deixar os seus filhos assistindo a programação, a sua família inteira, sem problema nenhum de constrangimento. E então eu te convido, participe com a gente, sugerindo seus temas que você quer assistir aqui, para a gente trazer a pauta e conversar, para tratar cada situação desse tema. Eu quero te convidar também a entrar no nosso site. Lá no nosso site você vai saber toda a programação, tem novidade, né? Nesse mês inteiro já entramos aí com parcerias, então você pode conhecer toda a programação, os nossos horários. Eles tiveram uma pequena modificação, mas eu tenho certeza que foi para abençoar ainda mais a sua vida e alcançar ainda mais o Brasil. Entra lá no nosso site e também se torne um semeador. O semeador são os nossos parceiros, aqueles que são tocados por Deus para contribuir para que a Boas Novas continue existindo, levando essa informação, levando a Boas Novas do Senhor Jesus. E lá você vai saber todas as informações. Se você não conseguir entrar no site, liga para cá e se torne um semeador. Sobretudo, eu conto com a sua oração e também com a sua participação, compartilhando as nossas redes sociais. Entra lá no Facebook, entra lá também no nosso Instagram, entra também no canal do YouTube e você vai saber de tudo mais. Se perdeu algum programa? Lá tem o programa para você assistir de novo e compartilhar com a sua família, com seus amigos. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante e apropriado para esse fim de ano. Vamos falar sobre as vendas que acontecem nesse período. E para bater esse papo comigo está aqui a Cristina. Ela que é coach e consultora em gestão. Cristina, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você, Luana. Que bom! É muito interessante esse tema, né? Muito pertinente, muito interessante e como você, né, a gente já conversou aqui um pouquinho antes, tem várias pessoas interessadas nisso, envolvidas, né? O empregador, o cliente que vai comprar, que vai consumir e quem vende, quem gerencia equipes de vendas e quem está lá na linha de frente vendendo. Isso, a gente vai esmiuçar um pouquinho tudo isso, né? Porque andando bem junto cada um desses, a coisa acontece. Aí né? acontece. Dá tudo certo. E também está aqui conosco o Armando. Ele é sócio-diretor do Instituto Brasileiro de Gestão e Hospitalidade. Obrigada, Armando. Nada, é um prazer estar com vocês aqui, Luana. Vamos conversar então sobre esse assunto bem legal, né? Bem Vamos, que bacana. além das coisas que a Cristina falou, você não pode esquecer que você trata também com as emoções das pessoas, né? Verdade, muito bem. Vamos ter hoje também uma cozinha super especial com o Rodrigo Rossi. Ele que é chefe, vai fazer pra gente um contrafilé grelhado com mix de cogumelos marinados. Vai ficar bem gostoso. É grande esse nome, mas... Mas assim, é muito simples. É simples. Digo que toda receita é prática e vamos ver que é muito fácil fazer. Legal, então daqui a pouquinho a gente vai conhecer essa receita e passar para todo mundo. Só pincelando esse assunto, como é que anda, como é que essa harmonia acontece entre o cliente, o vendedor e o empregador? Nesse período, né, de fim de ano, que a gente está falando daquelas pessoas que estão sendo empregadas nesse período, não é isso? São as vagas temporárias. Né? É sempre um período muito crítico, muito complicado para as pessoas. Primeiro porque a gente vive um momento muito difícil no país, né? Depois as pessoas querem, de alguma forma, traduzir ou superar os seus problemas ao longo do ano, agora no final de ano. Nas festas de fim de ano, Natal, enfim. Todo mundo quer, de alguma forma, descarregar um pouquinho, né? E aí tem as pessoas que estão precisando trabalhar porque têm suas contas para pagar e fazem parte dessa massa enorme que está desempregada. Então existe uma dinâmica muito forte e, ao mesmo tempo, presta pouca atenção nas pessoas, né? A ideia é produzir, ou seja, vender bastante, aumentar o lucro e você esquece que você está lidando com pessoas. Isso é uma coisa muito perigosa.
Então, todo mundo querendo maximizar ao máximo isso, Sim. né? Até para tirar todo, ou tentar tirar ou reduzir o prejuízo que foi ao longo do ano, né? Bom, esse bloco a gente só fez mesmo essa abertura, daqui a pouquinho a gente vai voltar falando bem sobre esse assunto, mas como você viu, você que de repente está querendo, né? Quer fazer parte desse grupo, como de repente se empregar num momento como esse, que é uma oportunidade bem interessante, né, para quem está precisando, e quer saber um pouquinho mais de como ser a pessoa correta, né, para realmente levar esse consumo, um consumo saudável, bacana. Então, fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos agora esse bloco aqui na cozinha com o Rodrigo Rossi para preparar esse contrafilé especial, né? Com certeza. A gente vai usar um contrafilé, 3 tipos de cogumelo, cebola e alho. A gente vai começar a botar o fogo alto. Só passar logo a receita? Sim. É bom que deixa aqui esquentando, né? Tem que ficar bem quentinho mesmo. E a gente passa a receita, não, os ingredientes. 200 gramas de contrafilé, 150 gramas de cada tipo de cogumelo. Tem o cogumelo Paris, o portobello e o shimeji. Meia cebola, uns 3 a 4 dentes de alho. Eu vou usar um pouco de shoyu, tonkatsu e óleo de gergelim. São temperos orientais que cabem muito bem com cogumelo. Eu vou botar uma cebolinha e por cima uns chips de batata. A gente deixa a panela bem quente. Tá bem quentinho. Então a gente coloca um pouco de azeite. Enquanto isso eu vou mostrar aqui o corte dos cogumelos. Esse aqui é o shimeji. A gente vai cortar ele em tirinhas. Esse aqui é o portobello, a gente vai cortar ele em lascas. E o cogumelo Paris, que é parecido com o portobello, ele é branquinho, a gente também corta em lascas. Perfeito. Aqui, o tempo pra gente saber que a panela já pode colocar a carne é quando estiver saindo uma fumacinha branca. Eu vou passar pro outro lado, porque eu sei que aqui vai causar uma fumaça. Já consegue ver que tá saindo uma fumacinha branca aqui, então a gente já pode colocar a carne. Porque a ideia de colocar a carne primeiro, a gente vai temperar. Esse pedaço tem mais ou menos quantos gramas? Esse aqui tem um pouco mais, acho que deve ter uns 250 a 300. Ele é bem grosso. Porque o contrafilé ele é como se fosse um cordão, ele é desse tamanho assim. Eu cortei em bife ele. A gente vai salgar, botar um pouco de tomilho. É importante que seja assim, né? Bem alto. Exatamente, para poder ficar com o suco da carne. Então a gente vai juntar ele aqui e vai jogar aqui na frigideira. E tem uma camada de gordura, né? O contrafilé que também dá o sabor. A gente agora dá a salgadinha aqui desse lado. O segredo da carne é você não tocar nela agora, deixa ela dar uma chamada selada, vai ficar dourada do outro lado, não mexe na carne, daqui a pouco eu vou virar ela uma vez e vou descansar com ela aqui nesse prato para poder fazer o cogumelo. Tem as pessoas que costumam furar a carne, amassar ela, não aconselho. Esfregar, né? Porque quando você, vamos supor, do outro lado, quando a gente furar ela, o suco dela vai sair todo, então ela perde realmente sabor e acaba ficando seca. Causa água também, né? Exatamente. Acaba cozinhando a carne. Mais um tempinho. Aí, ao invés de ficar virando, você dá uma olhadinha. Exatamente. Não mexe. Essa receita é tua? Assim, eu costumo dizer que eu fiz uma faculdade de gastronomia, então, assim, eu tenho a base de todas as receitas que eu aprendi. Então, assim, eu tenho um amigo meu que produz esses cogumelos, no caso, então eu trabalho bastante com os cogumelos. Legal. Gosto muito de carne, então eu consigo juntar, assim, uma receita. Eu não consigo dizer se ela é oriental, se ela é brasileira. É uma coisa que você... É o chamado cozinha fusion, que é a fusão das cozinhas. Legal. Tem o cogumelo, que é de repente mais asiático, tem a carne que, enfim, pode ser brasileira. Eu uso muito tomilho, que é um tempero francês. Então acaba realmente, assim, uma mistura que fica bastante legal. Aqui, ó, a gente já pode virar ela aqui, ó.
Ela fica com essa crosta de tempero, né? É, aham. Então assim, pra gente de repente já conseguir até fazer mais rapidinho a receita, eu já vou colocar aqui, ó, a cebola no meio. Pra gente já começar a dar uma suada nela. Essa é uma receita que ela fica refinada, né? Dá pra fazer Não, até dá pra fazer um prato bem jantar de- bacana. A gente vai colocar o contrafilé no prato e os cogumelos do lado e um chips de batata em cima. Vai ficar bem legal. Dá pra fazer um jantar, até mesmo pro Natal, né? Não, com certeza. Pra Natal, principalmente. Assim, chegando Mas nessa fica época de querendo Natal. comer peru e não gosta. É, a Então gente não sabe- precisa comer peru. Exatamente. A Pode comer o contrafilé. gente vai dar agora uma descansada na carne. Selou. Aham, dá selada. A gente vai entrar agora com cogumelo. Na mesma frigideira, né? É, até aproveita mesmo a frigideira para colocar. Tem os sabores da carne. Aham. A gente dá uma mexida bem. Gosto muito de A cogumelo. gente dá uma salgada. O sal de que sempre é gosto, porque é melhor até faltar o sal na mesa do que ficar muito salgado e a pessoa não conseguir, enfim, acertar no sal, né? A gente vai botar o óleo de gergelim. A gente vai Tô entrar... curiosa, que eu nunca tinha feito assim. carne Não, vai com ficar muito óleo. gostoso. Coloca o shoyu. Esse aqui é um molho chamado tonkatsu. Ele é um pouco adocicado, então ele quebra um pouco o sal do shoyu. E é bastante usado na cozinha asiática. E com cogumelo fica bem legal. A gente percebe que o cheiro do óleo de gergelim também fica bem presente aqui. É bem saboroso o óleo de gergelim. Aham. A gente dá realmente uma refogadinha aqui. Lembrando que a gente ainda vai entrar com a cebolinha aqui. A cebolinha eu gosto de usar ela no final, porque se você cozinha a cebolinha, ela perde um pouco a cor. E acaba que o verdinho dela, que é a parte bacana, que vai Até a entrar no prato textura, aqui. né, muda. Exatamente, ela acaba que cozinha. Fica murcha. Aham. Um cheirinho de gergelim. Aham. Pra gente acelerar um pouco aqui agora, eu já vou entrar com a carne. A gente vai abrir um espaço aqui. Você pode até servir ela na própria frigideira. A gente vai fazer um pratinho para ficar bonito. Mas imagina, a gente vai tampar ela aqui, a gente coloca na mesa a própria frigideira com os cogumelos, vai ficar bem legal. E tem aquelas elétricas também, né? Que fica aquecendo a Sim, carne. é tipo um richô, né? Exatamente. É muito bom. Dá pra preparar até na mesa. Aham. Então, a gente agora vai entrar com a cebolinha. Essa porção, ela é mais... dá até 4, né? Ainda mais com esse bife do tamanho que eu cortei, bem a gente generoso. consegue... com certeza. Porque assim, é bom... Carne, assim, é bem... Eu gosto muito de carne, então a carne tem que ser realmente uma altura bacana, porque senão Isso. ela dá uma chamada à orelha, que ela começa a vir pra cima e acaba que ela fica um pouco refogada. A gente vai agora entrar aqui, ó, botar como se fosse uma tampa para ajudar no cozimento e assim, teoricamente já tá pronto. Só é chegar no ponto da carne, mais uns 5 minutinhos aqui no máximo, eu já posso montar o prato, já vai estar tudo gostoso. Então, Rodrigo, eu vou lá, um bate-papo Sim. com o pessoal. Beleza. Daqui a pouco eu volto contigo pra gente ver como é que você fez. Tá bom? ótimo, beleza. Aí a gente volta daqui a pouquinho. Deus abençoe.
voltamos com o Espaço Feminino para batermos um papo agora nesse bloco a respeito da venda de fim de ano. Sinceramente, quem é que não fica tentado, né, a comprar alguma coisa? E, na verdade, há necessidade, porque no final do ano a gente celebra tanto, né, no Natal, nas festas de fim de ano, com amigo secreto, amigo invisível, amigo de todo tipo. Sempre parece uma oportunidade para a gente consumir. E é isso que eu vou falar aqui com eles. Como é que é essa questão? Qual é a diferença da venda do fim de ano para a venda do cotidiano normal, né, do ano inteiro? No final do ano existe sempre um apelo mais emocional, né, para o impulso de compra. A gente está exposto a situações, a ocasiões que favorecem, entre aspas, né, o gostinho de ir lá consumir, comprar alguma coisa para presentear, por conta do clima de confraternização nas empresas, entre amigos, na própria família, né? Então, existe um apelo do lado emocional das pessoas que leva as pessoas a alterarem o seu comportamento de consumo, aumentando, né, o volume de consumo normal delas em relação ao volume normal de consumo durante o ano. Né? E existe também aquele comportamento de impulso que está ligado a uma coisa que a gente chama no coaching, né, que eu sou coach, a gente trabalha com isso, de gratificação imediata. Aquela compra que você faz para suprir uma necessidade emocional sua, de outro canto, de alguma maneira, você se sente mais feliz naquele momento, você se sente mais satisfeita. Incluída, né, até nesse mundo, incluída, né? Porque todo mundo comprando, isso. você tem também que participar Pertencimento, inclusão, aceitação, né? Se sente melhor, dali a 24 horas, pode se arrepender. Esvaziou aquilo, já quer comprar de novo. Né? Então, a gratificação imediata é uma sensação, né, de estar se completando, de aparente satisfação, mas não é exatamente a satisfação. Então, é muito importante no fim do ano, até para a gente não cair na armadilha de se endividar desnecessariamente, a gente separar uma oportunidade que a gente tem de adquirir algum bem, alguma coisa, de comprar alguma coisa por um preço bom. Exatamente. A gente está comprando por quê? Porque aquilo está te energizando de alguma forma, porque a compra não é o que você compra, é a experiência que você tem com o que você compra. Por exemplo, surgiu lá em casa uma situação. Eu precisava de um filtro, porque o meu filtro tinha quebrado. Então, eu esperei um pouquinho para comprar. É uma estratégia, né? Já que vai vir o Black Friday, que veio, né? A gente viu que teve um alto consumo no fim do ano. Agora, Armando, nessa situação, quais são as oportunidades que surgem? Por exemplo, a gente está falando, né, com uma dona de casa, uma pessoa que pode estar até desempregada. É uma ótima oportunidade de você entrar no mercado de trabalho? Eu acho que é assim. Você está no momento em que você, de novo, aquilo que a gente falou antes, por conta da situação que a gente vive hoje em dia, qualquer oportunidade de você resgatar de alguma forma resultado, oposição, até mesmo alguma questão emocional sua, é importante. Então, se você está em casa, está precisando trabalhar, ou quer uma renda extra, é uma época boa para você buscar uma colocação. E pode ser até que você se descubra uma ótima pessoa na área de comércio, na área de relacionamento e consiga desenvolver uma carreira a partir daí. E isso independe de idade, entendeu? E qual é o perfil dessa pessoa que vai ser inserida, né? Isso é uma coisa difícil de você falar, porque, assim, basicamente tem que ser uma pessoa relacional, tem que ter a capacidade... falar, né? Lidar com o público. Se bem que tem algumas áreas que nem tem estoque também, que há uma carga de, né, um aumento no número do estoque dessas lojas também. Eu lembro de entrar numa loja de chocolate, quase não consegui entrar. Porque o estoque virou, na loja mesmo, virou A gente tem o hábito de falar, quando você fala em venda de final de ano, a gente fala só da posição do vendedor. Mas você tem toda a retaguarda que tem que estar pronta para poder atender. Na retaguarda acaba sendo uma coisa mais fácil, porque como você não tem a chance do conflito entre pessoas, porque você não tem esse contato direto, você tem um estoquista, você tem alguém que fecha uma fatura ou que emite um boleto, isso é uma coisa mais simples. Tem um entra e sai na loja também, até faxineira é uma oportunidade, né? Sim, claro. Porque a loja fica mais independente de ser terceirizado ou não, você tem mais oportunidade em todos os segmentos do mercado. Verdade. É que a gente sempre pensa no vendedor temporário, que é aquele cara que vai para a loja e quer vender no final do ano, tirar uma receita extra, mas tem toda uma retaguarda que precisa estar também estruturada para isso. O extra de Natal, né? Ele não se resume ao vendedor, né? Ele se resume a todo o aparato que é necessário para vender, né? E falando de perfil, você falou qual é o perfil da pessoa que pode se colocar
né, depende do que a pessoa está buscando. Né? Então, se você quer uma oportunidade, por exemplo, no varejo de roupas femininas, né, as lojas de roupas femininas, elas são segmentadas por classes sociais. Então, cada tipo de loja vai buscar um perfil de profissional diferenciado. Se você vai trabalhar no varejo de eletrodoméstico, é um outro perfil completamente diferente. Se você vai trabalhar no atendimento de serviços, por exemplo, é um outro perfil. Seja extra, de Natal também, ou que tá normal. mais. Exatamente. Operários, por exemplo, não tem nada a ver com venda. A indústria pode empregar mão de obra extra para atender uma demanda, né, de final de ano que seja maior. Então, o perfil depende de onde você vai trabalhar. É importante a gente ter isso. E o RH claro. de cada empresa, de cada segmento, tem que estar muito bem preparado para isso. Porque senão você pode estragar a expectativa de uma pessoa que quer se colocar no mercado de trabalho, mas se ela é mal avaliada, ela vai ser mal colocada. A gente costuma dizer que as pessoas não erram, errados são os processos. Então, se eu tenho um perfil que foi definido errado, provavelmente todo esse caminho, toda essa régua, até o final vai estar errada. Então, você pode estragar uma pessoa, você pode tirar a pessoa, tirar o ânimo dela de buscar uma nova colocação, temporária ou não. Você pode não obter o resultado que você quer no final para o teu cliente. Se você é um RH terceirizado ou mesmo um departamento dentro da empresa, você pode não atingir o objetivo. Então, tem que ter muito cuidado e isso que a Cristiana falou. Você tem que saber exatamente quem é o teu target, quem é teu alvo. Então, você não consegue definir exatamente o perfil de quem você tem que colocar lá. Para a pessoa que quer ser inserida, ela tem que analisar o que ela gosta, né? Para realmente ela entrar num ambiente que ela saiba falar essa linguagem. Porque também, lógico, entrando numa empresa, tem um treinamento para ela ser capacitada e falar a linguagem que a empresa que deve fluir ali naquele ambiente. Mas mesmo assim, é interessante ela analisar, poxa, eu gosto de trabalhar com isso, de lidar com isso, tenho facilidade com aquilo, que já fica mais fácil, né? Sim, o importante é você botar o dinheiro não como o primeiro objetivo, e sim a sua satisfação. Eu quero trabalhar, eu quero aprender, eu quero desenvolver uma profissão, mas dentro do que eu gosto. Então, se eu tenho facilidade para me relacionar com as pessoas, ótimo. Vou tentar uma área em que tem contato direto com o cliente. Se eu sou alguém um pouco mais técnico, vamos para a retaguarda para cuidar dos processos que envolvem toda essa situação. E é preciso, de novo, que o RH esteja muito bem estruturado, muito bem consciente desse objetivo, para que ele possa selecionar as pessoas de maneira correta. Muitas vezes você tem alguém se candidatando para a vaga de vendedor, não tem o melhor perfil para aquilo. Mas se o RH tiver muito cuidado, ele pode tirar dali, direcionar para um outro lugar e encaixar bem essa pessoa. Que flor bacana. Claro, sem dúvida. Esse emprego, ele pode virar temporário fixo? É uma oportunidade de mostrar serviço para Sem dúvida. ter um trabalho no ano inteiro? Sem dúvida, sem dúvida. Então Sempre vale a é uma pena, né? oportunidade. Você fazer 100%. Não é porque é o trabalho temporário que você vai fazer de qualquer jeito, né? Não, de jeito nenhum. 100% Eu acho que tudo que você faz com camisa. dedicação, com comprometimento, com vontade, pode se tornar uma coisa importante na sua vida. E o emprego temporário não é diferente. Há características específicas, né, que são avaliadas pelo RH, e isso, assim, eu posso falar com a maior tranquilidade, porque eu dou aula de gestão de pessoas, né? Que são fundamentais a gente prestar atenção se o que a gente está buscando é mais do que uma posição temporária, né? Então, você vai ser observado no seu comportamento no trabalho, desde a sua aparência, pontualidade, a forma como você trata a relação de emprego, né? Se você trata aquela relação de emprego com respeito, até indicadores de produtividade, quer dizer, o seu gerente tem uma meta de venda, por exemplo, já que a gente está falando de venda, né? O quanto você está comprometido em alcançar essa meta e o quanto de fato você alcançou. Embora você seja um profissional imaturo naquela função, não sendo treinado ainda, seu primeiro emprego, sua primeira oportunidade, o quanto você se comprometeu em aprender, de fato aprendeu, o quanto você reconheceu os seus erros e aprendeu com eles e assim aumentou a sua produtividade. Então, há uma série de fatores, de famílias diferentes que são observados quando existe uma decisão da empresa entre efetivar um temporário ou dispensar esse temporário e ainda assim abrir um processo seletivo novo para que a vaga seja preenchida. Não é porque você entrou como temporário e a empresa tem a vaga que é você que vai ocupar a vaga.
Você vai ter que mostrar que você tem competências, no plural, né, que sejam compatíveis, aderentes à vaga. Exatamente. É mais do que interesse, né? Porque vontade de fazer bem feito, todos nós temos. Afinal de contas, a gente não acorda todo dia disposto a furar o olho de ninguém, a errar, né? Então, muito mais do que vontade é você prestar atenção, se concentrar, ter foco naquilo que é a sua meta de verdade. A sua meta é ser efetivado, então você precisa prestar atenção e estar disposto a desenvolver comportamentos eficazes. Uma pergunta, qual é a característica de um bom vendedor? Como é que eu consigo identificar, né? Quem é esse bom vendedor? Depende do que o vendedor está vendendo, entende, Luana? Assim, as pessoas costumam focar muito a parte comportamental, de competências comportamentais dos profissionais de venda, em competências da família de comunicação, né? Escuta ativa, empatia, boa dicção, boa fala, saber expor bem o produto, até paciência com o cliente, etc. Só que isso é uma leitura superficial, uma leitura assim, menos aprofundada do rol de competências que de fato está por trás, né, de um profissional de vendas que é bem sucedido. A resiliência, por exemplo, que é a sua capacidade de lidar com problemas, com adversidades, com o não que você leva do cliente, com a meta não batida, é uma competência fundamental no profissional de vendas. Ele aprender com a adversidade, ele aprender com aquela... Quando a venda faz a curva para baixo, assim, eu achei que eu ia fechar aquela venda de não sei quantos R$1.000, o cliente disse, agora eu não posso. O que eu faço? Né? Eu me desespero, eu desisto, eu saio correndo, ou eu vou sentar, vou replanejar minha estratégia, vou examinar outros clientes, o que eu vou fazer? Então, muito mais do que somente competências ligadas, né, à comunicabilidade, a gente tem competências comportamentais que são mais musculosas, são mais robustas e que fazem um bom profissional de vendas. E esse perfil, repito, ele vai variar de acordo com o que a pessoa está vendendo, aonde ela está trabalhando. Né? Um profissional, por exemplo, que faz vendas industriais, ele precisa de um rol de competências que não é o mesmo rol de competências de um profissional que vende serviços. Né? Algumas são iguais, né, fazem interseção, e outras são diferentes. Então, a gente precisa estar bem atento a isso. O que eu vou vender? Né? E a primeira venda que a gente faz, Luana, na verdade... Todo e qualquer profissional de qualquer área, independentemente se ele trabalha com venda ou não, é a venda dele mesmo, como profissional. Né? Então, por mais que eu trabalhe até sozinho, eu preciso me vender bem. E aí a gente partindo desse princípio, começa a pensar nisso, como é que você se vende? Né? Como é que você se vende profissionalmente, como é que você se vende nas suas relações. Esse já é um bom começo para você começar a pensar o que um profissional de venda precisa fazer bem. E tem uma coisa que é importante, que é até para complementar a colocação dela, quando você está preparando uma venda e que você tem uma decepção, porque naquele momento o cliente não vai comprar, você precisa saber cuidar dele mesmo quando ele não compra com você. Sim. Quer dizer, a resiliência que ela disse é fundamental. Mas eu tenho que ter a noção da sustentabilidade, ou seja, aquele Hoje cliente ele não comprou, mas ele pode ser mas eu vou manter o meu relacionamento com ele sem demonstrar nenhum tipo de ansiedade, porque lá na frente ele tem a possibilidade de comprar. É potencial, né? Claro. Ou entender por que ele não comprou, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está vendendo o que a pessoa quer comprar. Às vezes a gente deixa de ouvir. Não é bom. Ela comprou simplesmente porque ela não tem interesse de adquirir. Você deixou de ouvir a necessidade dele. Nós não somos perfeitos na argumentação, entendeu? Então, assim, além da resiliência, essa coisa da humildade, de saber que você pode não fazer da melhor forma para ele. E aí você não tem a venda, não é só porque ele não tem dinheiro, não transfere a responsabilidade, traz para si primeiro, avalia o que você está fazendo, para depois você ter certeza se foi você ou se foi ele que não quis comprar. Mas nunca deixa de gerir esse relacionamento com ele, por mais superficial que seja. E ainda tem a questão daquele que ele comprou, né? Sim. Também tem o pós-venda. Claro. Sim. Claro. Dele Sempre. Que ele venha com a venda ou sem a venda, você tem que ter o pós-venda, entendeu? Que é gerir o teu relacionamento com ele. Eu já ouvi porque ele vai falar. Tem várias marcas que elas vendem bem, só que na hora da entrega o produto não chega adequado ou com defeito, né? Então essa questão desse cuidado completo
é muito importante para que ele realmente possa também voltar a comprar e até falar da empresa, olha, essa empresa é ótima, o produto é excelente. O pós-venda essa venda. é o pós-venda que, na maior parte dos casos, fideliza a clientela. Né? Você deixa, às vezes, de comprar um similar mais barato porque você teve uma experiência positiva de pós-venda, de tratamento, de relacionamento com o produto mais caro e você fica fiel àquele produto. Né? Então, o pós-venda ele é tão importante quanto fechar uma venda, ou mais importante, porque ele fideliza. Né? Ele mantém o cliente. Agora, tem duas situações que eu acho interessantes no fim do ano. No fim do ano, você entra num shopping, tem muita gente, né? Qualquer loja você vai, tem muita gente. Principalmente no último dia, assim, no dia 24, né? Que vai chegar lá. Às 5 da tarde. Vai chegar a última hora. E aí você entra na loja e você fica procurando o vendedor. Não acontece isso? Eu já entrei numa loja, eu queria ver um produto e eu não consegui. Aí eu saí, fui embora. Então também é observar essa questão. Será que tem vendedores suficientes, né? Sim. Ou preparados, atentos para perceber toda essa coisa? Essa questão da contratação no final do ano, né? Para o gerente, enfim, para o lojista, para o dono do negócio, é uma coisa muito ambígua. Porque é um temporário, é uma contratação extra, né? Normalmente o argumento que a gente ouve muito na minha experiência, né, de gestão, de consultoria em gestão, é que não dá tempo de treinar as pessoas. Não deu tempo de treinar, então eu contrato e coloco, eu vi o perfil mais ou menos e deu, mas é só um temporário, é só um extra. E isso pode ser um tiro no pé, Luana. Né? Como você falou, o cliente entra na loja, vê o produto, está lá na prateleira, olha para um lado, olha para o outro. Né? Cadê o vendedor? E vai comprar no concorrente. Eu não consegui. Né? Então, o treinamento, o preparo, né, para esse momento, durante o ano inteiro, já que você vai contratar o extra, né, aí a gente está falando do ponto de vista do gerente da equipe, da loja ou do dono do negócio, é se preparar com antecedência. Né? Eu sei que eu vou ter um extra de Natal, né? Eu vou ter um efetivo aqui, uma série de pessoas que são extras. Então, como é que eu vou estruturar esse processo para que eu não contrate, entre aspas, errado, né? Para que eu não me equivoque nessa contratação? Agora, tem uma outra situação de fim de ano, né? Que eu falei, são duas. É que a pessoa compra, eles compram demais, acrescentam demais no estoque e essa saída não existe. Ainda mais nesse tempo de crise, né? Que a gente está passando numa situação bem sensível no país, bem diferente de todo o ano. Como é que cria essa expectativa? Isso depende muito. Você tem muitas empresas, se a gente ficar no varejo, na questão das lojas de shopping, por exemplo, vai muito por incrível que pareça, vai da vontade do dono. Se ele acha que está tudo bem, ele vai se encher de mercadoria para não ter problema. Se o outro acha que não vai vender nada, ele não se estoca muito e deixa para lá. Então, muitas vezes, ele não vai buscar a informação correta. Ele não se informa sobre o que de fato está acontecendo. Exatamente. Então, ele acaba cometendo enganos por excesso ou por falta. Mas é porque ele age só pela emocionalidade dele e não pelo que de fato está acontecendo. Mas existe como se planejar, por exemplo, numa situação dessa? Se você acompanhar o dia a dia do que acontece na sociedade, em termos de economia e política, a chance de você cometer um engano é bem menor. Você pode acontecer? Claro que pode, todos nós somos sujeitos a isso. Mas se eu tiver minimamente atualizado com o que está acontecendo, o risco é menor de você. E a gente já passou por situações do ano, por exemplo, o Dia das Mães, que é um consumo grande, né? Claro que tem produtos diferenciados. Além disso, tem entidades que fornecem pesquisas, né? Em relação ao comportamento de consumo, a previsão de consumo, a situação segmenta públicos, enfim. O dado está disponível, a questão é saber buscá-lo, analisá-lo, para não agir, né, de maneira assim, amadora, vamos dizer assim, né? A gente tem que ser mais profissional. Existe também a questão dos combos, das promoções, analisar, ofertar bem, isso também é uma estratégia do mercado, né? Ah, sim. Estratégias para você vender, não cair na armadilha de ficar com o estoque preso, tem várias, né? Você pode, a primeira, lógico, óbvio, né, é baixar o preço. A segunda é quando é serviço, é você aumentar o volume do serviço, o tempo de duração do serviço, por exemplo, e manter o preço para a pessoa ter uma percepção de que está comprando mais. Então, há estratégias para você sair. Por exemplo, você vai num lugar fazer uma massagem que dura meia hora e custa 50, você faz a massagem por 50 durando 1 hora. A percepção do consumidor é que ele está pagando mais barato, né? E você mantém o cliente ali, você tem mais possibilidade de ter um cliente. Então, há possibilidades, sim, de se construir estratégias, né, de venda
estratégias para até aliviar estoque, né? Para se dispensar estoque. Porque tem produtos de fim de ano que são muito Reduzir, específicos, né? Que se não vender no final do ano, ele não sai. Sim, E aí, nesses árvores de Natal, bolinhas de Natal. E esses combos que você está dizendo, muitas Agora, vezes... ano passado eu fui procurar uma árvore de Natal e eu não encontrei. Não tinha mais árvores de Natal. E esses combos que você está comentando, muitas vezes você vai ter dentro do combo algum produto que não teve saída, então ele inclui para poder, né, poder colocar para fora, que é talvez a maior armadilha que o consumidor pode ter. Ele precisa avaliar direitinho, porque eu quero isso, mas eu não quero aquele. Não, mas está num preço bom. Não está num preço bom. O combo está no preço bom. Sempre então... está somado, né? Está agregado valor. Está no preço bom como se você não vai usar um deles. Está caro, entendeu? O que você não vai usar vai pagar por nada. Claro. Né? Você vai pagar uma coisa que você não vai ter, não vai ter benefício, vamos dizer assim. E aí a gente volta para o primeiro tópico da nossa conversa, né? Que é, olha, vamos prestar atenção por que a gente está comprando as coisas. Exatamente. Né? O que a gente vai fazer com aquilo? Essa compra está te energizando de verdade? Será que esse dinheiro você não pode guardar ele para alguma coisa que vai te energizar, né? Mais? Para uma viagem, né? Economizar para aquele seu projeto de trocar o carro, de ter sua casa, de estudar, né? De fazer um curso. Então, não compre o sapato, guarda o dinheiro. As pessoas elas pensam que economizar é um volume muito grande. Vou ter que economizar 1.000, investir 1.000. Não, você pode, no pouco, fazendo essa escolha bem feita, você ganha em muito. E quando você adquire algum produto ou serviço que você de fato vai utilizar, a tua relação custo-benefício é altíssima. Então você não está, você está economizando de fato. Sim. Porque eu estou tirando tudo que é possível. A gente até falou no intervalo a questão do celular. Quantas pessoas usam metade do que o celular tem de recurso? Não precisam gastar fortunas. Não precisa. O que eu preciso é falar no telefone e mandar mensagem. Então, se tiver isso, está ótimo para mim. Para que eu vou comprar um mais caro? E nem se deixar levar porque lançou um novo. Sim, claro. Tem um que está ótimo, né? Claro. Tem toda a tecnologia ali. A diferença você guarda para um projeto diferente na sua vida. Uma necessidade mais eu ouvia um ditado quando eu era criança que me educou muito em termos de habilidades financeiras. De grão em grão, a galinha enche o papo. É de grão em grão, a galinha enche o papo mesmo. Então, a gente está aqui analisando, né, a questão do consumidor. Não consuma dessa forma desenfreada, emocional, né, só porque está todo mundo envolvido. A questão do comerciante, né, use estratégias de venda, também a questão do estoque, a questão das promoções, da contratação, para que a gente possa ter realmente uma marca forte, fidelizada, né? E também do vendedor, oportunidades ótimas tem aí, não só para o vendedor, né, na questão da indústria, dos bastidores dessa venda, também tem muita coisa acontecendo no fim de ano. Esse assunto foi muito bom, espero que tenha inspirado você, aberto os seus olhos, né, para tudo isso, e eu tenho certeza que esse ano vamos ter vendas e consumos adequados, né? Que seja, esse é o nosso objetivo. Exatamente. Voltamos já com mais Espaço Feminino. Voltamos falando sobre vendas no final do ano. E a gente está aqui conversando nos bastidores, vimos também a questão da pessoa começar a produzir sozinha mesmo, como artesanato. O final de ano é uma oportunidade tanto para a vaga temporária, para o extra de Natal, para o primeiro emprego, né? Essa é uma oportunidade para quem nunca trabalhou se lançar. E para pessoas que empreendem, né? Você tem habilidade manual, você sabe fazer enfeites bem, você sabe pintar bem. Existe uma demanda de final de ano, né, de enfeites de Natal, de Ano Novo, de coisas para comer, por exemplo, né, que a gente daqui a pouco está ali na culinária e tal, que pode ser atendida por você de casa. Cristina, né? A gente mesmo aqui nos nossos programas que a gente tem passado, temos dado ideias de... Olha. A gente fez uma luminária, fizemos enfeites de porta, teve como é que chama? Pintado. Um guardanapo de cozinha. Então, são muitas coisas realmente. Que eu tenho amiga minha que veio aqui, que ela trabalha com isso o ano inteiro fazendo. Então, ela vai mudando de tema, mas sempre vai saindo. Na Páscoa é um coelhinho, no Natal são os enfeites de Natal. Quer dizer, é uma oportunidade também para você se descobrir, né? Descobrir seus talentos e, quem sabe, começar um negócio que não vai... Ele pode começar no Natal, né? E continuar no ano seguinte, você descobriu que você tem uma amiga veia minha empreendedora. Que ela começou a fazer aniversários, assim, e, por exemplo, montar um buffet, né? Mas ela só enfeitava, decorava ali e fazia
a questão dos brindes. Ela começou como quem não quer nada, na casa de uma amiga que convidou. De repente, ela já está com um caminhão, levando material, já cresceu. Isso muitas vezes é uma venda temporária que você faz no final de ano, que vem a se tornar o teu negócio principal. Pode acontecer. Você se descobre, como a Cristina falou, você se descobre naquele momento. Começa no final de ano fazendo um guardanapinho, fazendo alguma coisa para a área de alimentação, e dali você deslancha. Eu vi uma outra amiga minha que começou a fazer cupcake, porque veio o boom, né, dos doces americanos. Sim. Hoje em dia o mundo está todo unido. Então a pessoa vê uma coisa, quer fazer aqui também. Começou a fazer cupcake para entregar para festas. E aí começou a produzir e já abriu até uma loja desse tipo de produto, de bolos e cupcakes. O pulo do gato é você prestar atenção nas necessidades das pessoas que estão em volta de você. Né? O que as pessoas vivem reclamando que elas não têm, ou que elas têm dificuldade de encontrar bem feito, por exemplo? Será que eu sei fazer? Será que eu consigo fornecer aquilo que as pessoas vivem me dizendo que elas não conseguem, com qualidade, de uma maneira atenciosa, né, caprichada? Eu vou tentar. Então, de repente, você E isso em todas abre as um áreas, não negócio. só no artesanato, Não, tecnológico também, né? qualquer Serviços área. tecnológicos de gráfica, por exemplo, no fim do ano. Eu tenho uma dificuldade, vou até dar uma dica. Tenho uma dificuldade para encontrar cartão de Natal. De qualquer coisa, agradecendo para escrever, sabe? Você vai nas papelarias. De novo, o que a e é Cristina tudo a falou. mesma coisa. Você vai buscar Ou as de mau informações. gosto. Você busca as informações do que nos órgãos ou nas entidades que dizem respeito a cada segmento, qual é a necessidade, qual é o público, onde é que ele está, qual é a faixa de investimento que ele está disposto a fazer. Quer dizer, se você for buscar com cuidado essas informações, você pode iniciar alguma coisa com os pés bem tranquilinhos no chão. E é bom que o investimento ele não é tão alto, né? Você começa com o que você Sim. tem, vai fazendo, vai E é multiplicando. importante a gente falar isso, né, Luana? Empreender não é uma aventura. Né? Começar um negócio não é uma brincadeira. Pode ser prazeroso, aliás, até deve ser prazeroso, mas a gente precisa entender que tem que fazer com responsabilidade. Então, é preciso pesquisar. E continuidade. E continuidade. Porque se a gente não começa baseado em pesquisa, baseado em planejamento, a gente não encontra sustentabilidade para o nosso empreendimento. Daqui a pouco ele rui, ele cai. Então, é muito importante recorrer a dados, recorrer a entidades que forneçam informações sobre mercados, sobre públicos, para que você comece um negócio de forma consciente, de forma mais consistente. Aproveitando tudo isso, né? Essa venda de fim de ano, porque está todo mundo querendo consumir. Claro. Né? Tá todo mundo querendo alguma coisa a mais. E todo mundo tem uma necessidade. Guardou né? o ano inteiro, na verdade. Ó, eu conversei agora há pouco, essa semana com um querido, o Sebastião, nosso sarneiro lá da igreja. Ele falou assim, Luana, todo o ano inteiro eu guardo uma moeda de R$1. Todas as moedas de R$1 que aparecem para mim, eu vou guardando. Porque no final do ano eu quero fazer a minha árvore para os meus netos, as crianças da minha família, que é enorme, ter o presentinho delas ali garantido. Então, elas já sabem, quando chega na casa do avô, né, já está ali. Então, assim, são tipos, né, diferentes, mas todo mundo quer se dar esse prazer no final do ano, né? Sim. Fazer algo especial no final do ano. No mínimo para resgatar o que você teve de problemas ao longo do ano, ou apenas para você... Amenizar. Ou até se você teve um ano satisfatório, para você se preparar para o próximo também. ano, para celebrar com a sua família, com seus amigos. De alguma forma, é uma época muito emocional para as pessoas. Eu já estou envolvida em amigos secretos, né? Querendo ou não, a gente tem que se envolver pelo menos em 2, não tem como escapar. Tem pelo menos o da família. O da família, já minimamente. estou aí, então já vou consumir alguma coisa. Eu não sou muito consumista, não, mas já vou ter que consumir. Aí tem, de repente, uma roupa diferenciada, né? Que você tem que comprar. Também não sou muito consumista, mas aí eu penso assim, poxa, mas tem que ter pelo menos uma coisinha especial, né? É pro filho, aí você vê o maridão, aí você vê você mesmo, e as necessidades vão aparecendo. Mas que seja assim, como a gente falou, né? Sim. De forma equilibrada, racional. O importante é o equilíbrio, porque senão, se cair no exagero, você vai cair em situações de falta de sustentabilidade. Vai ficar sem dinheiro, vai se endividar, né? Ou vai comprar errado, né? Que acho que é o pior dos mundos. Comprar, né? Você também comprar o que tem você não precisa. Também tem outra questão Você nessa comprar parte, o que, sabe né? o quê? Ah, eu comprei porque estava baratinho. Olha, Ou então, você rasgou porque eu o seu tava com dinheirinho, pressa. né? Entende Você mais rasgou o isso? seu dinheirinho de Faz novo. dinheiro, faz né? dinheiro. Comprei porque estava com pressa. Já aconteceu muito isso de
acho que o planejamento para consumir é muito bacana. Se eu sei que eu vou ter um aniversário no fim, da semana, por que eu não vou na segunda ou na terça comprar alguma coisa? Mas é normal, não sei se é só aqui no Brasil que acontece, de a gente ir, às vezes, 1 hora antes do evento acontecer, você vai lá no shopping, corre, e aí corre o risco também de você oferecer algo que não é tão especial para a pessoa, né, comprar algo que, de repente, nem era o preço que valia, e aí você acaba consumindo. Para você, às vezes, você teve um dia difícil. Você passa na frente de uma loja, por exemplo, de acessórios femininos, vai ser muito difícil você não olhar e não querer comprar alguma coisa para compensar. Gratificação imediata. Aí você não teve o planejamento para venda. Você vai comprar aquilo no dia seguinte, mas não era exatamente isso que eu queria. Para que mas eu comprei isso? Não vou usar isso nunca. Até mesmo a ceia, né? Bem planejada. Porque senão você vai tudo que você faz tem que ter planejamento. Tudo. As nozes, as cerejas, compra um monte de coisa e você nem utiliza. E o planejamento, a gente precisa, sempre tem perspectiva que a gente precisa pensar no curto prazo, porque tem coisas que a gente precisa fazer agora, e no longo prazo. Tem aquilo que você precisa fazer agora que vai gerar um impacto no que você quer lá no futuro. E você precisa pensar naquilo que você não vai fazer agora, que você não pode fazer agora, para ter um impacto positivo no futuro que você quer ter, no futuro que você almeja. Entendi. E o não fazer é que é complicado. Não fazer é o mais difícil. Sabe o que é bom? É que a gente tem o Espírito Santo que nos dá o domínio próprio. Sim. Né? E nós somos seres racionais, dada essa capacidade por Deus para a gente pensar bem. Para a gente escolher. Sem emoção. Olha, uma boa pergunta que a gente usa no coaching. De vez em quando a gente pode deixar, né? Um capricho ali, outro aqui. De vez em quando, mas tem uma pergunta que é super legal no coaching, que eu falo para os meus coaches fazerem, né? A mãozinha coçou para comprar aquele negócio e faz assim, se eu comprar isso, eu me afasto ou eu me aproximo do meu objetivo? Se a resposta for, eu me afasto do meu objetivo, guarda o dinheirinho no bolso. Vida que segue. Eu tenho outra dica para quem está em casa, esse bom de fim de ano, separa no envelope a quantidade de dinheiro que você pode consumir. Boa. Daí você deixa lá o dinheiro, porque se for cartão de crédito ou débito, você passa e não vê. Sim. Aí você vai tirando desse envelope, vai sofrendo a cada R$50, R$10 que vai saindo daquele envelope, e aí acaba se ponderando mais, né? Tem vários planejamentos que você pode fazer ao longo do ano, para que você tenha no final do ano condições de comprar alguma coisa para você ou para os outros. Então tem várias ideias ótimas por aí. Pega uma dessas ideias, pensa, vê se ela encaixa no teu orçamento e faz um aninho só. A gente não tem muita paciência, a gente é muito imediatista, entendeu? Não pensa a longo prazo. Exatamente. Mas se a gente parar e pegar um ano da nossa vida para programar, a gente vai ver que dá para fazer tudo direitinho, sem perder o rumo das coisas, sem ficar arrependido depois, sem se afastar dos objetivos, como a Cristina falou, e ao mesmo tempo atendendo talvez até um pequeno capricho seu. Porque também, além de tudo isso, a gente não quer recarregar depois desse consumo o estresse, né? Sim, não é para ser um fardo. Gera estresse. Pagar. Claro. A escassez gera estresse, né? Então, metodologias, técnicas, truques, a gente tem aos montes. A pergunta que está por trás disso é, o que eu quero? Quais são os meus objetivos? O que eu quero agora, o que eu quero a médio prazo, o que eu quero a longo prazo. Se isso está claro na sua cabeça, aí você vai conseguir fazer a pergunta que eu dei de exemplo, botar o dinheiro no envelope, pesquisa na internet outras formas. Então, acho que a gente consegue resumir essa questão da venda no fim do ano. O que eu quero, o que eu preciso, o que eu posso, né? Isso! Eu quero Mais ou menos agradecer. isso. Eu quero agradecer desde já, Cristina, a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer Amanda estar aqui. também. Vamos explicar para a cozinha para a gente Vamos, fechar vamos. nosso programa com a apresentação aqui da receita do Rodrigo, que é esse contrafilé grelhado com mix de cogumelo. Vou vir para cá? Já está pronto aqui, a Pode vir gente vai pra cá, desligar. Fica aqui, vamos se posicionar melhor. Ele vai servir, pode ficar por trás. Ficou bonito, hein? A montagem dele é bem simples. A gente vai pegar o bife, vai botar do lado do prato. Lembrando que assim, pode ser um tamanho menor, pode ser mais alto, depende do gosto que vocês Até prefiram. mesmo fatiado, se a pessoa quiser, Você né? pode fatiar ali no meio e botar um em cima do outro, que fica uma coisa mais moderna até. Aí agora com a colherzinha a gente vai pegar os cogumelos. Pode acompanhar uma farofinha. Não, né? assim, são ingredientes muito versáteis. Você pode arroz trocar com brócolis. o bife pela batata, você pode trocar o cogumelo pela batata. Ah, tá, Você pode até colocar junto, de repente, o bife cortadinho
com um risoto e Mas o cogumelo junto. Esse molho vai bem com um arroz, até com uma massa, né? Aham. De repente, você tira os cogumelos da panela, dá uma reduzida neles, liga a panela de novo, para ele ficar um pouco mais cremoso, entendeu? Aí a gente bota um pouquinho aqui em cima da carne. E assim, já tá aí. A receita é essa, bem simples. A quantidade de ingredientes pode ser um pouco grande, só que você viu que é só deixar cortadinho numa linha de produção já para ir colocando na panela com o tempo e de repente uma cebolinha aqui em cima, uma cebolete só para ornamentar, fica muito legal. Tá lindo. E o cheiro, assim, Super quem tá aqui tá suculenta, vendo, né? Que tá muito bom. Super suculenta. Gente, Você imagina um dia que pudesse sentir cheiro pela imagem? Pois é, exatamente. Mas sem desespero. A gente vai ter que cortar aqui umas fatias pra gente experimentar essa carne linda aqui. Pegar um pedacinho bom. Não pode ser muito grande, senão a gente não consegue falar, né? Pode pegar aqui, cortar um pedacinho. Pode falar, Vamos? Nossa, gente, o Deixar cheiro... só eu aqui, né? Deixar todo mundo com... A experiência da TV com o Água na cheiro boca. vai com ser... certeza. Pegar aqui um É pouquinho algo que do... muita gente E o espera, contrafilé, né? assim, é o chamado carne universal. Qualquer lugar que você vai no mundo, é uma carne assim que você é confiável de comer, é gostosa, é Então, macia. eu vou fazer um também. Muito bom. Esse molho tá uma delícia. Realmente, ele dá esse ar de... Como é que chama? De... oriental. Exatamente. O tonkatsu, ele é um oriental. Tem um molho que você até acha em alguns mercados. Mercado popular, você acha bastante. Na Cadega, inclusive. E você consegue botar numa receita, porque ele é um pouco agridoce e ele corta um pouco do sabor do shoyu. Perfeito. Então, Bom, assim, ele realmente harmoniza muito bem. E com cogumelos, principalmente. Tá aí. Então, A receita assim... do Rodrigo, para você que perdeu a receita, né, a nossa preparação, tem no nosso site. E eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Mandar um beijo especial pro pessoal que está de casa. Continue nos assistindo. Deus abençoe. Não, isso aí a gente fez uma vez, era um